A história proibida do dilúvio, a queda dos gigantes. O mundo ainda era jovem. O vento corria livre sobre colinas verdes. Rios cristalinos serpenteavam pelo vale. E o som das águas misturava-se ao canto das aves que cruzavam o céu limpo. As manhãs eram pintadas com tons dourados e as noites traziam um espetáculo de estrelas tão próximas que parecia possível tocá-las com as mãos. Os homens viviam de forma simples. Plantavam, colhiam, cuidavam de seus rebanhos. Ao redor das fogueiras, contavam histórias antigas e seus olhos se voltavam para o firmamento como quem sabe que, acima das nuvens, habita o Criador. Mas enquanto a terra respirava paz, uma inquietação crescia nos céus. E essa inquietação mudaria o destino de toda a criação. Se você ama mergulhar nas histórias mais profundas e misteriosas da Bíblia, menos revelações que raramente são contadas e que mexem com a nossa fé, já curta este vídeo, inscreva-se no canal, levanta e anda agora e ative o sininho. Aqui nós desvendamos o que muitos esquecem, com respeito à palavra e emoção no coração. Primeira parte. O tempo de Jared era o tempo de Jared ancestral de Noé. As aldeias humanas floresciam. Crianças corriam descalças pelos campos. Homens moldavam ferramentas de pedra. Mulheres teciam roupas e adornos com fios naturais. A vida era difícil, mas havia ordem. A lei que governava os homens vinha de um lugar mais alto, o próprio Deus. Acima, nos céus, existiam aqueles designados para guardar essa ordem. Os vigilantes eram anjos poderosos enviados para observar a humanidade, proteger e instruir. Eles viam tudo nascer do sol sobre as planícies, o trabalho das mãos humanas, o sorriso dos casais e a inocência das crianças. Durante gerações cumpriram sua missão sem questionar, até que algo começou a mudar. Entre os vigilantes, um se destacava, Senjasa. Sua liderança era respeitada, sua presença imponente. Mas com o tempo, seus olhos começaram a se deter mais do que deveria sobre a terra. Não apenas para vigiar, mas para desejar. Certa noite, em um ponto elevado do céu, ele ficou imóvel, olhando para uma aldeia iluminada por tochas. A música dos homens subia como eco distante, e a dança das mulheres o prendeu. Como podem ser tão belas? Murmurou para si mesmo. Outro anjo, aproximando-se, respondeu: o Criador lhes deu graça especial, mas nossa missão não é interferir, é apenas guardar. Senjasa desviou o olhar, mas a semente já estava plantada. O pacto proibido, os dias se passaram e o desejo cresceu. Senjasa começou a conversar com outros vigilantes em segredo. Reuniões discretas, olhares cúmplices, até que um plano ousado foi formado. Em uma noite sem lua, sobre as encostas escuras do Monte Hermon, 200 anjos se reuniram. O vento cortava como lâminas de gelo. As nuvens, pesadas, pareciam encobrir a cena, como se o próprio céu não quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Senjasa deu um passo à frente. Sua voz ecoou entre as rochas: irmãos, todos nós já sentimos, vemos as filhas dos homens,
são belas e a nós está vedado tê-las. Mas e se não precisássemos mais viver sob essa restrição? Murmúrios percorreram o grupo. Se unirmos nossa essência delas, criaremos uma nova raça, algo maior que o homem. Um anjo de expressão severa questionou: e se o Criador nos julgar por isso? Senjasa ergueu a voz: é por isso que precisamos agir juntos. Se eu descer sozinho, serei destruído. Mas se formos todos, não haverá retorno. Houve um silêncio pesado. Então, lentamente, um a um, começaram a concordar, até que um deles, com voz de trovão, declarou: então, juremos todos, façamos um pacto, e que nenhum de nós volte atrás. Ali, sob as estrelas, eles selaram o juramento, e o pacto foi selado, não apenas com palavras, mas com o peso de uma decisão que alteraria o curso da história. No instante seguinte, desceram, a terra tremeu quando os pés angelicais tocaram o solo. Seus rostos eram como fogo e luz, mas seus olhos agora carregavam algo novo, orgulho e desejo. Os homens os viram e ficaram atônitos, as mulheres fascinadas. Logo, eles tomaram esposas, e o que veio depois mudou o destino do mundo. Terceira parte: o nascimento dos Nefili. O som dos cascos de cavalos, das rodas de carroças e das batidas de martelo nas aldeias humanas já não era mais o mesmo. Os vigilantes, agora anjos caídos, haviam trazido consigo um conhecimento que até então estava oculto. Eles ensinaram aos homens a forjar o metal, a moldar o bronze e o ferro em espadas afiadas, lanças e escudos. Ensinavam como fazer armaduras que reluziam ao sol e como traçar linhas de batalha para a guerra. As mulheres ensinaram segredos ainda mais perigosos. Azazel, um dos líderes, mostrou-lhes como criar pinturas para o rosto, perfumes que hipnotizavam, roupas que exaltavam a beleza. Ensinou-lhes encantamentos, não apenas para seduzir, mas para dominar corações. Foi nesse contexto que nasceram os Nefilim. Eram altos como torres, com músculos que pareciam esculpidos em pedra e olhos que brilhavam como brasas. Sua força estava além da compreensão humana menos, e sua fome também. No início caçava animais selvagens e traziam presas gigantescas como troféus, mas logo perceberam que a carne humana era mais fácil de obter. Um grito em uma aldeia, à noite, se tornava silêncio em poucos segundos, e ao amanhecer, o chão estava manchado de sangue. O tamanho deles assustava. Um homem comum não passava de sua cintura, e quando caminhavam, o chão vibrava. As crianças se escondiam, as mulheres choravam e os homens fechavam as portas ao ouvir o som pesado de seus passos. Mas não era apenas a violência física que os tornava temidos. Eles começaram a reinar sobre os homens como se fossem deuses. Exigiam oferendas, tributos, sacrifícios. E aqueles que resistiam desapareciam. Os anciãos contavam que, quando um Nefilim passava por um campo de trigo, o aroma doce da colheita se transformava em um cheiro amargo, como se a própria terra rejeitasse a sua presença. Quarta parte: a corrupção total. As aldeias foram se transformando em cidades fortificadas. Paredes erguidas não,
para proteger, mas para exibir poder. As casas passaram a ser construídas com pedras tão grandes que dezenas de homens não conseguiam movê-las, mas os gigantes as colocavam no lugar como se fossem meros seixos de rio. Altares foram levantados, não para o Deus Criador, mas para os Nefilins. Nomes como Og, Arba e Tilgame eram pronunciados com reverência e medo. Em certas noites, fogueiras gigantescas iluminavam o horizonte e o som de tambores pesados ecoava pelas colinas. E então, gritos, sacrifícios humanos queimados vivos para agradar aos falsos deuses. A própria natureza reagia, rios se tingiam de vermelho. As estações deixavam de seguir o ciclo natural. O sol parecia mais fraco e nas florestas animais nasciam com deformidades. Os homens comuns começaram a imitar os gigantes. A violência se espalhou como uma praga. O que antes era trabalho e colheita tornou-se pilhagem e destruição. E Deus olhou para a terra e viu que toda a carne havia se corrompido. Não apenas os homens, mas também os animais haviam sido contaminados por cruzamentos proibidos. Nos céus, um silêncio pesado caiu. Os anjos fiéis, ainda de pé diante do trono, observavam e aguardavam ordens. Sabiam que a paciência do Criador tinha limites e que o tempo desse limite estava prestes a se esgotar. No meio de um mundo entregue à violência e à corrupção, havia um homem diferente. Chamava-se Enoque. Sua vida era simples. Não governava cidades, não tinha exércitos, não possuía tesouros, mas possuía algo que os gigantes, com toda a sua força e riqueza, jamais tiveram amizade com Deus. As Escrituras dizem que Enoque andava com Deus. Ele buscava a presença do Altíssimo, mesmo quando todos à sua volta seguiam o caminho do mal. Enquanto outros celebravam guerras e banquetes pagãos, Enoque passava as noites olhando para as estrelas e falando com o Criador. Foi então que Deus o chamou para uma missão perigosa. Enoque deveria levar a mensagem divina não apenas aos homens, mas também aos vigilantes, menos aqueles mesmos anjos caídos que haviam corrompido a terra. Imaginemos a cena. Enoque caminha até uma cidade governada por gigantes. Suas muralhas são feitas de pedras tão grandes que parece impossível erguê-las sem magia ou força sobrenatural. No portão, sentinelas colossais observam. Quando vem aquele homem pequeno se aproximando, riem. O que quer um grão de areia diante de uma montanha? Mas Enoque não teme. Sua voz é firme quando grita: ouçam, filhos do céu, que abandonaram sua morada. Vocês profanaram a terra e encheram-na de sangue. O Altíssimo o julgará. As montanhas não esconderão sua culpa e as águas cobrirão tudo. Alguns gigantes gargalham, outros o encaram em silêncio, como se algo em suas palavras os ferisse mais do que qualquer espada. Entre os próprios vigilantes, a inquietação. Um deles, de rosto marcado pelo orgulho, murmura. Ele fala como se já soubesse o veredito. Ele sabia. Os vigilantes, temendo o juízo, pediram que Enoque intercedesse.
levaram-lhe mensagens escritas suplicando por perdão. Enoque subiu aos céus, carregando as súplicas, mas diante do trono do Criador, ouviu palavras que gelaram o coração. Não vos será concedida a paz. Vossos filhos perecerão, e vós sereis lançados nas profundezas até o dia do grande julgamento. Enoque voltou com um olhar pesado. Ao encontrar os anjos caídos, declarou: tá decidido. Não haverá perdão. Nos céus, a balança da justiça estava prestes a ser movida. Sexta parte, o chamado de Noé, e a guerra nos céus, enquanto os vigilantes aguardavam seu destino. A corrupção aumentava, mas Deus olhou para um homem, Noé. Ele era justo e íntegro em sua geração, menos algo raro, pois quase toda a humanidade já havia se contaminado com o sangue dos gigantes ou com seus costumes perversos. Certa noite, Noé dormia sob uma figueira antiga. O vento soprava suave, até que, de repente, tudo ficou silencioso. Uma luz intensa desceu do céu, cercando-o. A voz do Criador falou com autoridade e ternura. O fim de toda a carne veio perante mim. A terra tá cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Noé acordou, trêmulo. Não havia espaço para dúvida ou questionamento. No dia seguinte, começou a cortar a madeira. O som do machado ecoava entre os campos e os vizinhos olhavam curiosos. Logo, a curiosidade virou zombaria. Noé, o que é isso? Uma casa gigante? Uma fortaleza? É uma arca menos? Respondia. E para que serve? Para o dilúvio que vem. E eles riam ainda mais. Enquanto Noé obedecia, nos céus uma guerra era preparada. 4 arcanjos receberam ordens diretas do trono do Altíssimo. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, foi enviado para confrontar os vigilantes. Ele desceu com luz e fogo, e sua espada brilhava como o sol. Diante dele, os anjos caídos, que antes pareciam invencíveis, agora tremiam. Rafael, o mensageiro da cura menos, tinha outra missão: prender Azazel, o mais corrupto entre eles. Ele o encontrou nas montanhas de Dudael, cercado por seus seguidores com correntes flamejantes. O arrastou sobre pedras afiadas até um abismo profundo, onde o lançou e selou. Gabriel, o mensageiro da força menos, recebeu a ordem de incitar guerra entre os próprios gigantes. E assim fez, espalhou desconfiança e inveja. Em pouco tempo, os Nefilim se voltaram uns contra os outros, e o sangue de gigantes manchou os campos. Uriel, o portador da luz menos, foi enviado para anunciar aos homens o que estava prestes a acontecer. Arrependam-se, pois o juízo vem como águas que ninguém poderá deter. Enquanto o céu se movia, a arca crescia, placa por placa. Noé trabalhava em silêncio. A madeira era cortada, ajustada e selada com betume. E cada golpe do martelo era um aviso ao mundo. Um aviso que ninguém queria ouvir. 7ª parte. A arca, o dilúvio e o fim dos gigantes. A arca já se erguia como uma fortaleza de madeira no meio do campo. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura
e 30 de altura. Vista de longe, parecia uma montanha esculpida pela mão humana. Menos, mas não era obra de orgulho, era obra de obediência. O povo da região vinha ver aquela construção estranha. Alguns riam, outros zombavam. Noé enlouqueceu. Fala de águas que cairão do céu, de fontes que jorrarão da terra. Mas desde que o mundo existe, nunca vimos nada assim. Noé apenas continuava seu trabalho, martelo após martelo, tábua após tábua. E então começou a acontecer algo que ninguém podia negar. Animais começaram a chegar, vindos de todas as direções. Leões e cordeiros caminhavam lado a lado. Pássaros de cores raras cruzavam o céu em bandos, descendo até a porta da arca. Répteis, felinos, bovinos, aves, todos vinham em pares, obedecendo a uma voz que não era ouvida pelos homens. No 7º dia, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles entraram. Então a mão de Deus fechou a porta. O céu escureceu como nunca antes. Relâmpagos cortavam o firmamento. O vento começou a soprar com uma força quase viva. E de repente, as fontes do grande abismo se romperam. A água jorrava das entranhas da terra como colunas líquidas, derrubando casas e árvores. Ao mesmo tempo, as janelas do céu se abriram, despejando torrentes incessantes nas cidades. O pânico tomou conta. Homens corriam, crianças gritavam, mães tentavam salvar seus filhos. Os gigantes, com toda a sua força, escalaram as maiores montanhas. Alguns riam com desprezo. Somos maiores que as águas. A cada hora, o nível subia e a terra desaparecia sob o manto revolto do juízo divino. Gilgamesh, um dos mais temidos, bradou contra o céu: Criador, é essa a tua vingança? Mas o trovão foi a única resposta. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Até as mais altas montanhas foram cobertas. Nenhuma carne sobreviveu. Homens, animais e até mesmo os gigantes foram tragados. E nas profundezas, os vigilantes acorrentados ouviram o eco distante da destruição que haviam causado. 8ª parte, o partido Novo Mundo e o retorno das sombras. A chuva parou, o vento soprou e as águas começaram a baixar lentamente. A arca repousou nos montes de Ararat. Noé soltou um corvo que não voltou. Depois, uma pomba que retornou com um ramo verde no bico. A esperança havia renascido. Quando finalmente saíram da arca, Noé construiu um altar simples e ofereceu sacrifícios ao Senhor. O aroma subiu aos céus como incenso e Deus disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E colocou um arco nas nuvens, selando uma aliança eterna. A terra estava limpa, mas não por muito tempo. Com o passar das gerações, surgiram novamente descendentes dos antigos gigantes, Anakins, Refaines, Émines. Seus corpos eram maiores, sua força assustadora. Cidades fortificadas com muros altíssimos voltaram a se erguer. E novamente o medo começou a rondar
o coração dos homens. Nona parte, a queda final do gigante. O tempo passou, povos cresceram, reinos se formaram, e entre eles estavam os descendentes dos sobreviventes da linhagem corrompida. Os Anaquins, Refaíns e Emins eram guerreiros gigantescos, donos de cidades com muralhas que pareciam tocar o céu. Os relatos sobre eles espalhavam medo. Foi nesse cenário que o povo de Israel, libertado do Egito, marchava rumo à terra prometida. Moisés enviou 12 espias para examinar a terra. Eles viram campos férteis, mas também viram homens de estatura descomunal. Ao voltarem, 10 deles disseram: é uma terra boa, mas os homens que nela habitam são gigantes. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. O medo tomou conta do povo. Muitos queriam voltar para o Egito, mas 2 homens se levantaram contra o temor: Josué e Calebe. Com os olhos cheios de fé, disseram: o Senhor é conosco, não os temais. A geração incrédula morreria no deserto, mas os filhos daqueles que confiaram veriam a queda dos gigantes. Sob o comando de Josué, cidades como Hebron-Debir e Anabe, fortalezas dos Anáquines, foram tomadas. Os gigantes tombaram diante da espada dos fiéis. Na região de Bazã reinava Agê, o último dos Refaíns. Seu leito de ferro media mais de 4 metros. Mas Deus disse a Josué: não o temas, pois eu já o entreguei em tuas mãos. E Agê caiu, encerrando uma era de terror. 10ª parte, Davi e Golias. Mas a história não terminou aí. Séculos depois, um novo gigante surgiu: Golias, o campeão de Gate, cidade dos filisteus. Media quase 3 metros, vestia uma armadura de bronze que reluzia ao sol e brandia uma lança cujo eixo era como um tronco de tecelão. Por 40 dias, Golias desafiou Israel: escolham um homem que lute comigo. Se ele me vencer, seremos vossos servos. Mas, se eu o vencer, vocês nos servirão. O acampamento de Israel estava em silêncio. Nem mesmo o rei Saul ousava enfrentá-lo, até que um jovem pastor, enviado apenas para levar alimento a seus irmãos, ouviu o desafio. Seu nome era Davi. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Perguntou. Golias riu ao ver o rapaz se aproximar sem armadura, apenas com um cajado e um alforje com 5 pedras lisas. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Zombou, cuspindo no chão. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. O campo ficou em silêncio. A pedra voou, o impacto ecoou como um trovão. Golias tombou com o rosto em terra. Davi correu, tomou a espada do gigante e com um golpe separou-lhe a cabeça. O terror mudou de lado. Os filisteus fugiram em pânico. E a linhagem dos gigantes, que desde os dias de Noé carregava orgulho e violência, caía diante da fé de um pastor. Conclusão: a história dos nefilins, dos vigilantes
e dos gigantes não é apenas um relato antigo, é um lembrete eterno de que a força física, a arrogância e o poder humano nada significam diante de quem confia no Senhor. Não foi a espada de Josué que derrubou Og, nem a pedra de Davi que derrotou Golias. Foi a fé. E essa mesma fé ainda é capaz de vencer os gigantes que enfrentamos hoje. Medo, dúvidas, tentações e toda forma de mal. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu creio, para declarar sua fé diante do mundo. E lembre-se, curta este vídeo, inscreva-se no canal, levanta e anda agora e ative o sininho para não perder as próximas revelações bíblicas que vamos trazer. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que, com Deus, até os maiores gigantes caem.